Olá, meus amados irmãos, amigos do canal. Mais uma vez eu estou aqui para dar continuidade aos assuntos que eu, no vídeo passado, disse que nós iríamos tratar. Neste vídeo eu já iria dar entrada na aliança abraâmica, mas eu decidi trazer uma introdução acerca de alianças no Antigo Oriente. E eu então resolvi fazer este vídeo nesse intuito de introduzir e de explicar, como já era bem conhecido na época de Abraão, pactos ou alianças. Então, não era uma novidade para Abraão um pacto. Claro que era uma novidade para Abraão, um pacto com Deus, com divindades. Então, isso soou diferente pelo fato de que não era de um homem para outro, de um rei para um súdito, de um súdito para um rei, ou entre partes iguais. Era uma aliança entre um homem e uma divindade. Então, isso, nessa questão, ficou... Então, não era uma coisa normal, não era algo corriqueiro, se é que um dia aconteceu, né? Antes de Abraão. Então, o conceito de alianças na época de Abraão já era bem estabelecido, né? O conceito de alianças na época de Abraão já era bem estabelecido, eles já tinham conhecimento, tanto na questão de rei súdito como de partes iguais. Já existia naquela época, existem registros históricos de alianças, de pactos que eram já feitos naquela época. Nós conhecemos muito bem, né? Nós vemos aí muitos pactos sendo feitos hoje, muitas alianças sendo feitas. A própria OTAN é um exemplo, a antiga Pacto de Varsóvia e muitos outros poderiam ser citados, alianças sendo feitas, né, entre países e partidos políticos, entre facções, e enfim, existe muitos exemplos desse tipo de alianças ainda nos dias de hoje. Mas na época de Abraão existia basicamente três tipos de alianças. Existia a aliança de concessão real, a aliança entre um suzerano e um vassalo, e existia a aliança entre partes iguais, certo? E todas elas tinham aspectos diferentes. Começando aqui pelo pacto de concessão real, este pacto, ele surgia do desejo do rei em recompensar o seu servo fiel, o seu servo leal. Então, era uma aliança incondicional, e aqui é importante deixar bem claro, era uma aliança incondicional em que partia do desejo do rei em recompensar o seu servo. Nós temos exemplos desta aliança na Bíblia, em Gênesis 12, em Gênesis 13, em Gênesis 15, 17, 18, 22, 26, 28, que são a aliança abraâmica e as suas repetições com alguns acréscimos. Como nós dissemos no último vídeo, a aliança abraâmica é o embrião das outras três grandes alianças, que é a aliança palestiniana, a aliança davídica e a nova aliança. Então, a aliança abraâmica é o embrião dessas outras três. E a aliança abraâmica, a aliança davídica e a palestiniana é um exemplo claro de aliança de concessão real. Uma aliança incondicional, é importante destacar que não é que não tenham condições, mas as condições são para as bênçãos da aliança. Então, a aliança é incondicional, as bênçãos são condicionais. Dentro da aliança, a aliança abraâmica, ela é incondicional, e quando nós passamos a estudar a aliança abraâmica, eu quero deixar claro para os irmãos
e amigos e ouvintes, que era de fato e é uma aliança incondicional. O que significa isso? Significa que ela vai se cumprir dentro dos termos e para quem ela está escrita, certo? Ela é literal, ela foi feita para um povo específico, para uma pessoa específica. Os seus cumprimentos, entre aspas, digamos assim, porque parte já se cumpriu, partes ainda tem para se cumprir. As partes que se cumpriram é importante estudar, porque quando elas se cumpriram na vida do povo de Israel, na vida do próprio Abraão, na vida do próprio Isaac, na vida do próprio Jacó e na vida do próprio Davi e na nação de Israel por inteiro. Quando este pacto foi feito, ele foi feito com Abraão para a sua descendência, e os cumprimentos que tiveram, que já aconteceram dessa aliança, como o nome de Abraão seria grande, como ele seria uma bênção, e assim sucessivamente, tudo isso se cumpriu na vida de quem? Na minha? Na sua? Não, na de Abraão, porque foi na vida dele que Deus prometeu, dentro desta aliança, dentro desse pacto, cumprir. E se ele cumpriu com Abraão, incondicionalmente tem que ser cumprida com Abraão, porque foi feito com uma pessoa específica, um povo específico. Se foi o cumprimento que já aconteceu da aliança abraâmica, foi específico para quem Deus prometeu, é esperado que o que se falta cumprir se cumpra na vida daqueles com quem a aliança foi feita. Nós vamos estudar a aliança abraâmica e eu vou explicar que a aliança abraâmica inclui a igreja. Ela não anula os gentios, tá? Tanto é que lá no final diz: e todas as nações da terra serão abençoadas através da nação de Israel, da descendência de Abraão. Então inclui a igreja também, inclui os gentios. Ela não anula os gentios, ela não esquece os gentios jamais. Deus sempre teve um plano que inclui todos. Então este pacto é incondicional. Ele prometia terras, títulos e sacerdócio, como foi o caso justamente de Abraão. Terra, títulos e sacerdócio. Abraão também receberia tanto bênçãos materiais em vida, como os seus descendentes receberiam, depois que ele partisse, as bênçãos que Deus prometeu. Então, da parte de Deus, quando Deus fez o pacto com Abraão, e ele fez lá, e Deus fez lá no capítulo 15 de Gênesis, que Deus pediu para Abraão matar ali aquele cordeiro, aquele novilho, a rolinha lá, para partir ao meio, colocar as partes de frente uma da outra. Aquele pedido que Deus fez era de conhecimento já da época de Abraão, certo? Significava que, assim como, porque aqui nós estamos falando de uma aliança de concessão real, então ela é incondicional. Assim como foi feito aqueles animais, partido ao meio, mortos, assim como foi feito aqueles animais, aquele que estava fazendo pacto, que não cumprisse assim como aconteceu com aqueles animais, aconteceria com a pessoa. Então, era simbólico. Ou seja, se você não cumprir, é isso que vai acontecer com você. Então, é um pacto de sangue. É um pacto incondicional. Certo? Então, ele tem esse intuito de simbolizar que se aquele que estava fazendo o pacto não cumprisse, assim seria feito como com os animais. Então esse é o pacto de concessão real, né? Mas nós temos também o pacto entre um suzerano e um vassalo, né? E esse é um pouco diferente do outro, porque o pacto de concessão real partia do rei, né? E era incondicional na questão da aliança abraâmica.
Deus prometeu, foi o único que passou entre as partes dos animais, porque Abraão adormeceu, nós vamos estudar isso. Isso é simbólico, não, significa muito, ou seja, o cumprimento da aliança. O cumprimento da aliança é certo, não por causa da fidelidade de Abraão, mas por causa da fidelidade de Deus. Por isso é que só ele passou entre as partes com uma tocha de fogo. Só ele passou entre aqueles animais, significando que eu faço um pacto contigo, ou seja, eu sou o rei, tu é o meu servo leal. Eu vou fazer isso na tua vida, e como certeza disso, que isso vai se cumprir, eu passo sozinho no meio dos animais e juro por mim mesmo. E lá em Hebreus está escrito, nós vamos estudar esse assunto, né? Que ele, não tendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E se Deus jurou por si mesmo, Tito 1:2 diz que ele não pode mentir. Então ele vai cumprir com quem ele fez a aliança. Amém? Já o suzerano e o vassalo comprometia apenas ao vassalo, certo? Ele comprometia apenas o vassalo com o seu suzerano. E apenas era obrigatório ao vassalo. Nós temos exemplo disso lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, quando Naás, os homens de Jabes de Gileade pede a Naás, para servir a Naás. Naás cerca a cidade e eles então pedem para que Naás faça um pacto com eles e eles sirvam a Naás. Também temos um exemplo lá em Gênesis 14, né, que os reis no vale de Sidim, que serviam a Quedorlaomer, lá em Gênesis 14 está escrito. Mas o mais conhecido de todos os pactos é o que Deus fez no Monte Sinai, que é a aliança mosaica, certo? A aliança mosaica é um pacto entre um suzerano e um vassalo, certo? O pacto entre um suzerano e um vassalo não é incondicional, certo? Existia estipulações das duas partes, ou seja, um se você fizer isso, eu faço aquilo, se você fizer isso, eu faço aquilo, se você observar isso, eu faço isso. Então ele era guiado por um se eu cumprisse, o se cumpriria, se eu não cumprisse, não se cumpriria. Então o exemplo mais específico é o do Monte Sinai, que Deus faz com a nação de Israel, a aliança que nós conhecemos como aliança mosaica. A aliança mosaica não é condicional, é uma aliança condicional. E nós temos também uma terceira tipo de aliança, que é a aliança entre iguais. Então, essa aliança, ela trazia estipulações para ambas as partes. Ambas as partes tinham deveres e direitos. É bem parecido com a do suzerano e do vassalo, só que na do suzerano e do vassalo comprometia apenas o vassalo, né? Já na aliança entre partes iguais, comprometia ambas as partes iguais. Ambas as partes teriam que cumprir determinadas estipulações. E é o que nós vemos nos dias de hoje, nas estipulações entre os partidos políticos, entre os países, entre pactos de segurança nacional, enfim. E esse tipo de pacto ainda funciona muito nos dias de hoje, muito mesmo. Os outros já nem tanto, talvez nem mais, mas o entre partes iguais existe bastante. E nós temos exemplo bíblico lá em Gênesis 31, 44 ao 50, né? Jacó e Labão. Nós temos Gênesis 21, 25 ao 32, que é de Abraão e Abimeleque. E nós temos de Josué, capítulo 9, versículos 3 ao 27, que é de Josué e os gibeonitas. Então são pactos entre iguais, que todos os dois tinham que
cumprir determinados conceitos para que a aliança funcionasse. É importante destacar, irmãos, para finalizar aqui o que nós queremos, o que eu quero deixar aqui claro, é que a aliança entre um suzerano e um vassalo, como eu expliquei, ela é condicional, certo? Ela não é incondicional. E lá no capítulo 4, versículo 30 do livro de Deuteronômio, que fala do período tribulacional de forma profética, né? O contexto lá da grande tribulação é de um pacto de concessão, de um pacto entre um suzerano e um vassalo. Ou seja, a tribulação, quando ela é descrita lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, ela é contextualizada dentro da aliança de um suzerano e de um vassalo. A aliança mosaica, ela não tem um viés escatológico, mas ela é um meio para um fim, certo? A aliança abraâmica promete algumas coisas. A aliança palestiniana, como é que se diz? Ela traz outros aspectos sobre a terra. A davídica também traz outros aspectos sobre o reinado. E a nova aliança traz o aspecto geral. Todas as nações da terra serão abençoadas. Mas para alcançar estas promessas, na aliança abraâmica, davídica, palestiniana, o povo teria que cumprir algumas obrigações. As bênçãos, elas são condicionais. E para eles conseguirem alcançar estas bênçãos, eles tinham que cumprir alguns pontos específicos, e aí é que entra a aliança mosaica. A aliança mosaica era um meio para um fim. A aliança mosaica não é retirada da aliança abraâmica, a aliança abraâmica não é um embrião para a aliança mosaica, ela é diferente da aliança abraâmica, ela não sai desta aliança, porque é uma aliança condicional, a mosaica, e a aliança abraâmica é incondicional. Então, ela é uma aliança para levar o povo para conquistar as promessas que Deus fez nas alianças abraâmica, palestiniana, davídica e nova aliança. Para eles chegarem nesse ponto, para eles alcançarem estas bênçãos, eles teriam que, de pronto, observar algumas exigências. E essas exigências estavam justamente dentro da aliança mosaica. Então, é interessante observar isso aqui. Por isso é que a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, ela é para Israel. Para que Israel cumpra a sua parte e então as bênçãos do pacto sejam aplicadas na sua vida. O pacto é incondicional, ou seja, ele vai se cumprir. Agora, o tempo em que ele vai se cumprir, quando ele vai se cumprir e em qual geração ele vai se cumprir, aí é condicional. No sentido de que o povo tem que se achegar a Deus para que então possa receber todas estas bênçãos. Por isso é que lá na 70ª semana de Daniel está definido lá o para que essa 70ª semana de Daniel. Por que isso? Né? Para limpar o povo de Israel, para purificar a nação de Israel, para que eles reconhecessem o Messias e então se apropriar das bênçãos das alianças. Então, eram esses 3 tipos de aliança que eu queria passar para os irmãos. E por fim, antes de finalizar esse vídeo, eu quero ler aqui algumas coisas, o que é aliança? O que é uma aliança? De acordo com Paul Benware, né, da Manual de Escatologia da Chamada,
ele diz que era um acordo entre duas partes que as ligava por meio de interesses e responsabilidades em comuns. Essa questão aqui é de uma aliança entre um suzerano e um vassalo, por partes iguais. Andrew Woods, que é do Reino Vindouro, né, também da editora Chamada, ele diz que a aliança assemelha-se a um contrato legal dos dias atuais, obrigando as partes do acordo a agir de determinadas maneiras. Está na página 54. Charles Fred Lincoln, né, ele diz que é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional, né, ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, ele se obrigando a si mesmo, Deus, por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa, pacto de concessão real, bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Esse é o pacto de concessão real. Aí ele continua, ou uma proposta de Deus em que ele promete num contrato condicional, e aqui ele já está falando de um pacto entre iguais ou de um suzerano e um vassalo, em que ele promete num contrato condicional e mútuo com o homem, né, segundo condições pré-estabelecidas, conceder bênçãos especiais ao homem, desde que, o sizinho que eu falei, o si, este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em casos de não cumprimento. Está lá no Manual de Escatologia do J. Dwight Pentecost, na página 97. Então, esses são os conceitos de aliança. É um pacto, um acordo entre duas pessoas, das quais é exigida responsabilidades e fidelidade no cumprimento, ou, no caso de uma concessão real, é um contrato incondicional, declarativo, com o homem, obrigando-se em graça, com um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua. Então, essa é o conceito de aliança abraâmica, que é a aliança de concessão real. Então, esse foi o nosso vídeo sobre a questão das alianças e espero que tenha gostado. No próximo vídeo eu vou entrar na questão na aliança abraâmica já de pronto, e nós vamos passear por ela por alguns vídeos para que possamos ter uma noção de que tipo de aliança é essa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.